Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com Ana Maria Bonfim, fundadora da CEPAC, né? A gente acabou o segundo bloco com a senhora falando que a mudança veio quando teve a ideia da CEPAC. Eu entrevistei faz algumas semanas o seu Fued Shakib, que também ajudou bastante nessa formação. Como é que foi essa ideia de formar essa instituição aqui em Jacareí? Olha, foram, alguma coisa falava para mim ir no centro de reabilitação, mas era no centro de reabilitação só tinha em São José dos Campos. Aqui ainda tinha um que ficava em frente da Santa Casa, que era o Stick and Collie. Aquilo para mim não era, como eu sou uma pessoa também que eu gosto muito de ler e saber, e naquela época não tinha internet, né? E eu falava assim, a fisioterapia que eu li no livro não é dessa forma, né? O Stick and Collie. E era uma vez só por mês que um fisioterapeuta passava e falava, não, tá errado, né? E era tudo em São José dos Campos. Daí eu queria fazer um convênio, nenhum convênio eu queria fazer. Então eu tinha que ficar no SUS mesmo, né? Ou então pagava particular, né? Você quer melhor? Paga particular. Ou então, se convênio só se fosse através de empresa, né? Que, por exemplo, aí não tinha como tirar. Mas, assim, foi a minha indignação perante os tratamentos que essas crianças tinham. E aí eu peguei uma folha e falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Sabe, aquele negócio sai. E aí vem aquela menina sonhadora que queria fazer tudo, né? Isso. Aí sai desse sofrimento e vai à luta. Peguei uma folha, fui em frente da Santa Casa, fui não sei o quê. Tinha algumas pessoas que eu via, mas eu não via a criança. Quando eu chegava na casa de alguém e via aquelas crianças gravíssimas, às vezes eram 2 gêmeas, eu falava assim, meu Deus, você está reclamando de quê? Né? E aí fui pegando, daí fui na casa do Gelson, que foi a minha inspiração, morava num casebre, assim, no fundo de uma oficina, serralheria, né? E ela dava banho nele numa bacia de alumínio. Uma pobreza assim tão grande. E ela fazia fisioterapia em frente à Santa Casa, em frente à Santa Casa, que era o Stick and Collie, e ela levava ele do Avareia, levava até lá. E ele é grave, né? E eu peguei, dei uma bolachinha, ela esfarinhou assim na mão e deu para ele, porque ele não mastiga assim, né? Daí eu falava assim, meu Deus, é isso que me espera? Aí foi aonde eu falei assim, bom, vai ter de tudo, você vai ter que ver todos. Daí juntou eu, a Nancy. A Nancy tinha uma filha que ela tinha um déficit mental só, uma coisa bem leve, né? Andava. Para mim, quem andava era maravilha, né? Não importava o restante. Daí foi a Nídia, a Natália, né? Nós fomos lá que eu sonhava com o centro de reabilitação. Era tudo na minha cabeça, tudo. Assim, como deveria ser, como... Tudo montado. Tudo montado. Daí nós fomos no Frei Vitório, né, lá na Matriz. Daí ele falou assim, o que as moças querem? Eu falei, a gente sonha com centro de reabilitação, assim, 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 assado. Ele falou, é só trabalhar. Vai trabalhar como? Vamos amadurecendo? Vamos. Daí começou no hospital do Frei lá, né? E a gente amadurecer, é aquilo mesmo? Porque começa com 100, termina com 5. Essa é a realidade. O pessoal sempre Ninguém quer trabalhar. Fica entusiasmado no começo e daí... Ninguém quer trabalhar, acha que um passo de mágica ali, né? E na realidade ficou eu e a Nancy só, né? E aí a gente foi
pedindo, fazendo, acontecendo, e crianças chegando. A gente estava no Parque Santo Antônio. Para você ter ideia, essa sala aqui, metade dessa sala era para 21 crianças, aquelas grávidas, aquelas crianças, assim, autistas, assim, gravíssimo, PC, deficiência mental, assim, muito grave. A gente não sabia o que fazer. Mas não, eu tinha que ir. Eu falei, não, eu não me conformo ficar aqui. Daí, nisso, o seu Fred apareceu um terreno que era 5 milhões, 7. O Fued, que depois, se não me engano, em 88 foi eleito vereador em Jacareí. Isso, né? ele era vereador, mas eu não era chegada em política, porque não me passava uma confiança. Credibilidade. É isso. Porque eu com aquela bomba na mão, com aquela criançada que eu não sabia o que ia fazer, eu querendo que alguém... Mas era uma outra pessoa que era presidente, porque eu não queria, de forma alguma, ser presidente. Eu queria trabalhar, mas não ter um cargo assim, presidente. Era muito forte para mim, não era isso que eu sonhava, de forma alguma. Daí, por acaso, a pessoa saiu, né, da presidência, 6 meses depois. Quem que era vice? Era eu. Nisso, assumi a presidência e vou na luta. Era professor, mas não parava, era fisioterapeuta, era isso, era aquilo. Aquela cozinha que, tadinho, era... Hoje, a vigilância sanitária fecharia tudo ali. Era alimento deles, que tinha que vir, o leite, um que jogava leite quente na cabeça do outro, aquela coisa assim, que eu falava, meu Deus. E aí, o seu Fred apareceu, mas daí é 5 milhões. E na época, eu falei assim, ó, seu Fred, não vai dar. Daí ele falou assim, Ana, você não acredita nisso? Eu falei, acredito, seu Fred. Acredito que nem um carro nós temos. Eu faço a pedinte, era com o meu carro, né? E eu tinha que deixar longe porque o carro era um pouquinho melhor. E eu tinha que deixar longe para não mostrar para a pessoa, ó, o carrão. Porque eu tinha muito aquela coisa assim, as pessoas pensarem de mim, olha, ela está pegando alguma coisa, isso, aquilo, sabe? Então, eu tinha muito essa coisa. A partir do momento que... e aí, o seu pai, com aquele dinheirão todo que tinha... Eu falei, vamos, eu assino as promissórias. Olha, eu dou um tanto, seu Jacques Six dá um tanto, e a gente fica 4 milhões. Mas era 4 milhões. Dei minha casa como... como um segurando, penhor, né? Penhorando. E aí eu falei assim, e eu não falei nada do meu marido, falei nada. Era acreditar demais, era bazarzinho de feira, pegar aquelas moedinhas, tinha que contar aquelas moedinhas, as roupas, ficava tudo na lavanderia da minha casa, levava minhas roupas tudo também, os caixotes, levava minhas roupas também para vender, era tudo que estava no varal. E aí virou aquela coisa toda, foi aonde que o Collor... confiscou a poupança. Daí ninguém mais tinha dinheiro. Aí eu fui obrigada a dizer para o meu marido. Eu falei, olha, eu coloquei a casa com penhor, a gente tem mais 4 milhões para pagar aqui, não sei o quê. Daí ele falou, você vai pagar como? Eu falei, eu acho que nós vamos pagar. Ele falou, você tem o que na cabeça? Você ficar sem casa e sem nada, porque foi feito um contrato e tudo, né? E daí como é que vocês conseguiram se virar? 3 meses depois eu tinha pago. É mesmo? Mas como? Não foi dinheiro de bicho, não foi dinheiro de nada. Mas como vocês conseguiram? Não sei dizer. 3 meses depois, as promissórias estavam na minha mão. Pedindo
não sabia nem o que era fazer bingo, não sabia nada, 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 nada. Eu não era desse meio. Eu tenho que, assim, de noites, um dia eu saía com o seu Fred, outro dia com o Cláudio, outro dia com o fulano, com o cicrano. A vizinhança falava assim, nossa, Ana, cada dia... porque eu ia no Rotary, eu ia nas empresas, eu ia, sabe, pedindo. Eu falava assim, meu Deus, quando vai pagar? Quando vai parar isso? 3 meses eu estava duplicado. Daí eu falei para o meu marido, eu falei para você que a gente ia conseguir. E aí a gente conseguiu. Nisso o Frei Vitório fez a gente estava comprando bloco já para fazer, aquela estrutural. Aí o Frei Vitório conversou com Deus e falou assim, eu preciso trazer 50 mil para dar uma boa adiantada nessa obra, 50 mil dólares. Eu falei, Frei, e o Frei tá certo que eu sou louca, mas ele tá do mesmo signo que eu. Falei, é louco também. Daí ele foi para a Itália. Daí faltando 3 dias para ele ir embora, ele falou assim, Ana, uma vergonha. Mas o homem lá em cima está me fazendo ficar com uma vergonha que eu não consegui nada. Eu falei, Frei, pensa como eu, a gente vai conseguir. Dali um pouco, ele sentado lá no jardim, lá, isso aqui, desolado. Ele pegou, estava com o alvo, porque naquele tempo era aquele alvinho com as fotos das crianças lá, né? E ele levou. Daí ele estava mostrando, o professor pegou, professor de educação física, falou para ele que ele não tinha os 50, mas 30 ele tinha, 30 mil dólares. Que ele é celibatário, não ia se casar, então ele ia doar esse dinheiro para as crianças do Brasil. Eu falei, e aí, Frei? Daí ele pegou e falou assim, Ana, consegui 30, mas não é os 50. Eu falei, larga esse egoísta, homem, vem embora. E a gente não sabia nada que tinha que passar na alfândega. E a irmã dele pegou e fez uma jaqueta, tinha jaqueta, fez uns negócios para ele não perder, porque a única malinha que ele carregava era uma troca de calça, cueca e uma toalha de banho, só. Então, ela não queria deixar para ficar em cima. Daí costurou assim, ele pôs o dinheiro, os 30. Só que antes, o professor foi lá com a irmã dele. Falou, minha irmã tem mais 20. Pois é, né? Daí ele falou, 50, né, Ana? Daí nós fomos. E ele foi passar, apitou, daí ele pegou e falou assim, acho que é da moeda, a Libra, né? Lira. Ele pegou e fez assim, como... Aí o guarda pegou e... Liberou. Daí os amigos da gente falavam assim, Frei, mas tem aquele negócio de aço. Ele falou, eu lá sabia. A gente está quase encerrando o nosso programa. A gente deixou um fio solto no outro bloco, quando a senhora falou do nascimento do Marquinhos, né? E a última pergunta que eu vou fazer nesse programa para a senhora, que a gente já está quase acabando. A senhora falou que brigou com Deus e ficou revoltada, né? Não merecia isso. Quando que a senhora fez as pazes de novo com Deus? Fiz as pazes quando nasceu a CEPAC. Quando a CEPAC nasceu, que eu fui vendo que eu não tinha mais tempo para ficar lamentando. Eu não tinha mais tempo para ficar julgando o que Deus achou. Se Ele mandou, Ele tinha um propósito para mim, né? Aquela menina que veio de Jales, sonhadora, isso, aquilo, eu acredito que ele tinha outros planos para a Ana não parar de trabalhar, né? E aí, para as coisas acontecerem. Mas hoje eu tenho muito orgulho do meu filho, tenho muito orgulho do que ele se tornou, né? Porque a única coisa é que ele é político, né? Que gosta de política. E a senhora já foi candidata uma vez a vereadora. Mas eu fui empurrada, gente. Eu
não é Não é o seu lugar não, ali. não sei nem pedir voto. Não sei. Nem pro Marquinho também, eu também não sei. Então, eu não sei pedir voto, é meio complicado para mim. Mas, e agradeço quantas pessoas passaram por lá. E hoje, né, cada um tem o seu destino, cada um tem, né, são sofrimentos que nós temos que lidar dia a dia, que as mães escrevem uma frase que eu gosto muito, aqui a tristeza pula de alegria, né? Porque junta todas as mães com todas as dores. A minha dor não é diferente daquela outra. Olha quanto que eu tive que amadurecer, já estou com 65 anos, que eu tive que amadurecer e saber que a minha dor não é maior do que a da outra, sabe? E ficar lamentando. Quando eu percebo que essas mães estão nessa tristeza, eu falo, tá aqui, ó. Com dor e tudo, vou capengando, mas vou. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Parabéns por todo esse trabalho desenvolvido e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade, porque hoje como diz, lavei a alma. Obrigado pela sua presença. O programa Agente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.